perguntar uma coisa para vocês. Daqueles que estavam lá, olha só. Olha, o Sarney está lá também. Tem o Gonê ali. É a Rosa Weber, né? A Rosa Weber voltou aí, depois foi homenageada, né? Então, é a autora lá a relatora da DPF do aborto, né? Deixou Voltou o legado agora, dela, deixou né? esse legado de sangue ali no STF e voltou para ser homenageada, né? É o que esse pessoal gosta, entendeu? É assim, é toda a narrativa. Então, desses todos que estão aí, qual deles, eu quero me responda isso, qual deles que perdeu alguma coisa no 8 de janeiro? Nenhum deles. Todos eles ganharam poder. Todos eles saíram fortalecidos do 8 de janeiro. Todos eles estão sendo fortalecidos por essa narrativa, a narrativa de um golpe que era um golpe impossível, que não poderia existir. E, em outras palavras, eles estão dizendo o seguinte, que essas pessoas que estão vinculadas ao populismo extremista, as pessoas que votaram no Bolsonaro, as pessoas que não quiseram o Lula na presidência, que não aceitam o Lula na presidência, que acham, que consideram o Lula um presidente ilegítimo, eleito ilegitimamente, eleito de forma ilegítima, essas pessoas, para os oradores do 8 de janeiro, essas pessoas não deveriam existir, elas têm que ser eliminadas, ou para usar um termo que o Alexandre de Moraes usou no seu discurso, neutralizadas. É preciso neutralizar essas pessoas. Ou então vamos usar um verbo que o Lula já usou para designar os seus inimigos políticos, né? Aqueles que não o toleram, é preciso extirpar essa gente. Ele já disse, ele já usou isso, eu não estou inventando nenhuma. Precisa extirpar. Então, o que eles estavam lá? Eles estavam falando para o povo? Não, eles não estavam falando para o povo. Eles estavam falando, sabe para quem? Para a imprensa, para a claque dos jornalistas. A claque dos jornalistas brasileiros, que agora vão picotar frases dessa, que já estão fazendo isso, picotaram frases do 8 de janeiro e vão reproduzi-las a exaustão aí nos jornalões, né, nos grandes jornais, nas grandes emissoras de TV e principalmente naquela emissora que é a emissora oficial do governo, que ninguém sabe onde começa a Globo e termina o governo, não existe uma fronteira, né? Então, a emissora, na prática, é uma emissora estatal, a emissora oficial do regime. Assim como foi a emissora oficial do regime militar, ela está sendo agora a emissora oficial da ditadura lulista. E para nós, o que a gente precisa? Precisa calar a boca para essa gente. Ele está dizendo, basicamente, o Alexandre de Moraes está dizendo assim, vocês precisam calar a boca, vocês não podem mais se manifestar. Se vocês se manifestarem, vocês vão arcar com as consequências, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser eliminados. Vocês vão ser neutralizados. Fiquem quietos. Se querem continuar em paz, fiquem quietos. Não digam nada. A Ludmila e o Alan foram exilados. Eles estão no exílio externo, saíram do país. Saíram do país inclusive para manter a integridade física, né? Porque a Ludmila foi realmente ameaçada. Havia 4 perseguidores da Ludmila, 4 psicopatas que estavam atrás dela, sabiam o endereço dela, sabiam onde ela trabalhava, tinham informações, tinha uma vasta ficha policial, 4 perseguidores, tá? E o Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou a ela o direito de trabalhar remotamente, tá bom? Colocando em risco a vida da juíza Ludmila Lins Grillo. Então essa é a ameaça física mesmo. Ela sofreu ameaça física, assim como as ameaças que sofreu o Alan dos Santos. Eles estão no exílio externo. Mas o que eles querem fazer? Eles querem transformar toda a oposição, toda a dissidência do regime em uma espécie de exílio interno.
manter as pessoas em exílio interno. Ou seja, você pode viver aí, você pode sobreviver no Brasil, mas cale a sua boca. Não fale nada. Não abra a boca para falar contra o regime. E vocês sabem todos que eu fui um militante de esquerda. Até os 28 anos, eu tenho 53, até os 28 eu fui um militante de esquerda. Depois estudei, passei por várias experiências e me afastei da esquerda, fui me afastando, me converti, conheci o Olavo, e, enfim, hoje, né, eu abandonei esse mundo. Mas eu conheço a esquerda, eu conheço profundamente. Eu participava de congressos nacionais de jornalistas, por exemplo. Participei de 3 congressos da FENAGE, 2 congressos nacionais e um internacional de jornalistas. Em 1996, 97 e 98. E nesses 3 eventos, o que eles falavam? Regulamentação da mídia, regulamentação dos meios de comunicação. Era o discurso na época. Regulamentação dos meios de comunicação. Eles falavam, não, porque esses jornais pertencem a poucas famílias e é preciso democratizar, regulamentar. Eles queriam, ou seja, regulamentar os jornais, porque não estavam em poder ainda, né, não eram submetidos ao poder direto da esquerda. Embora, durante todo o período da ditadura militar e depois na Nova República, todas as redações, praticamente todas as redações, eram comandadas pela esquerda. Os grandes editores, os grandes chefes de redação eram todos de esquerda, inclusive no governo militar, inclusive na ditadura militar. Quem era o chefe de redação da Folha de São Paulo no governo militar? O Cláudio Abramo. O Cláudio Abramo era um homem de esquerda, era um comunista. Um brilhante jornalista, mas era um comunista. Ele estava lá, entendeu? No Estadão, a mesma coisa. Em vários lugares você tinha jornalistas de esquerda. O Estadão era aquele que ainda conseguia se manter com relativa liberdade, conseguia controlar os seus esquerdistas. Mas na Globo, né, jornalistas de esquerda dominavam as redações, as grandes redações brasileiras eram dominadas pela esquerda, por jornalistas de esquerda. Mesmo assim, eles queriam uma regulamentação dos meios de comunicação. Hoje, o discurso mudou. O discurso não é mais contra os meios de comunicação, é contra as redes sociais. Por quê? Porque as redes sociais escaparam completamente ao controle da esquerda. A esquerda não tem poder sobre as redes sociais. Não tem poder. A esquerda, as redes sociais destruíram narrativas, todas as narrativas da esquerda. Todas as narrativas. As redes sociais deram acesso à informação. Milhões de pessoas tiveram acesso a informações que antes eram controladas por quem? Pelos jornais. Pelos jornais. Você dependia das informações que eram passadas pela Folha de São Paulo, pela Globo, pelos grandes jornais, pelas grandes emissoras. O surgimento das redes sociais democratizou a informação. Isso que eles não podem aceitar. Eles não podem aceitar a democratização da informação. Que todos falem e que se possa fazer aquilo que o Twitter faz hoje, que eu acho genial aquilo, as notas da comunidade. Entendeu? Tem algum assunto controverso? Então o que eles fazem? Vamos então ouvir o que as pessoas têm a dizer sobre esse assunto. E aí eles fazem um compilado de todas as opiniões sobre o assunto, né, e chegam a uma conclusão. Quer dizer, isso é o método dialético. Tá? Isso é o método dialético lá, dos 4 discursos. É o método dialético. Né? Em ação, entende? Você chega... E é assim que você chega, assim que você apura a informação. Contrapondo informações diferentes. Assim que você chega à verdade, ou a uma certeza provável. Assim que você chega a certezas prováveis, através do confronto dialético das informações. Entende? Você apurar as informações. E isso é terrível, tanto para a esquerda, que precisa dominar a narrativa, quanto para os meios de comunicação, para a grande mídia. Isso é terrível.
Hoje, a classe jornalística está sendo desmoralizada constantemente. Por quê? Pela ação das redes sociais. Eles têm medo das redes sociais. Eles têm medo da internet.